Pessoal, antes de mais nada, esse vídeo não é uma recomendação de compra. É um vídeo sobre ativos que eu selecionei na internet e que pode ser uma carteira de investimento bem interessante no ano de 2024. Lá em dezembro a gente faz um review de como foi essa carteira. Eu vou usar o Excel também para a gente colocar o ticket aqui e o valor e ver quanto é que fica se a gente for montar essa carteira no final do vídeo, beleza? Então pessoal, o primeiro vídeo que a gente vai olhar é a Pose 3. Ela é uma empresa de computador e equipamentos eletrônicos. Todo mundo conhece a Positivo, né? Ou melhor, lá no tempo do show do milhão ela fazia muito computador, monitor, foi evoluindo, agora faz celular e outros tipos de artigo eletrônico. A gente sabe que ela já ganhou algumas licitações do governo para fazer a urna eletrônica. Então, quanto mais volume ela tem, mais obtenção de lucro ela pode ter. Ela está num preço de R$ 6,72. Deixa eu marcar aqui na nossa planilha. E ela está com um PVP abaixo do seu valor patrimonial, na casa de 0,66 e está com PL de 4,99. Eu vou falar também um pouquinho que eu esqueci desse site Fundamentos também, que é bem interessante você consultar os ativos. Eu uso dois, né? Fundamentos e Status Invest. Agora olhando um pouquinho sobre os seus demonstrativos de resultado, a gente vê que ela está com uma receita líquida aí em queda. Pode ser um momento de compra, mas a gente tem que aprofundar um pouquinho mais no ativo. Suas margens estão subindo um pouquinho também. Seu EBITDA tá ali também. Seu resultado financeiro parece que deu uma aumentadinha. E o lucro, que é mais importante, né? Se tem lucro, tem dividendo e todo acionista é remunerado. Então o lucro aqui está em queda e parece que a média do pagamento dos seus dividendos está em média aí já desde 2021, aumentou um pouquinho em 2023. Agora a gente tem que ver como é que vai ser o futuro dessa empresa, beleza? A próxima empresa que a gente tem que olhar é a PTBL 3, a Porto Belo. Ela é uma empresa de construção, né? Ela faz muito revestimento de cerâmica e também tem a repartição de açúcar. Ela também esse ano fez uma nova fábrica dos Estados Unidos e com isso pode ajudar muito o seu resultado, porque vendendo lá nos Estados Unidos, que é um mercado totalmente diferente aqui do Brasil, que a gente consome bastante revestimento cerâmico e lá é muito piso de madeira, ainda pode trazer um resultado a mais, porque o dólar é bem interessante a gente vender em dólar, porque é mais valorizado que o real, então ajuda isso no lucro da empresa. A gente vê que a Porto Belo está na casa de 6,63. Vamos marcar aqui na nossa planilha. Vimos que ela está na casa do PVP de 2,45. Tá com PL distorcido, então a gente tem que dar uma olhadinha por que aconteceu. E a gente vai dar uma olhadinha no seu demonstrativos de resultado. Sua receita está diminuindo bem pouquinho desde 2022, né? Ou a gente sabe que comércio de material de construção em 2021 e 2022 na pandemia foi bem visado, porque vendeu bastante esse tipo. Agora o pessoal parou de construir, né? Então agora vai ser só reformas pontuais. Isso aqui pode diminuir um pouco mais seu resultado. A gente olhando o lucro, ó, aqui a gente já vê que já deu até um prejuízo aqui, ó, um lucro aqui, ó, caiu bastante. Pode ser um momento de compra da empresa. Eu sei que as empresas de setor de revestimento cerâmico estão passando por um momento difícil, né? Conforme eu já falei, vendeu bastante, agora é um período de pausa ou só de manutenção na casa das pessoas. A outra empresa que a gente vai analisar é a CEMIG. Essa aqui é uma empresa que tá para ser federalizada, não tá, mas ela tá num precinho aí de R$12. Dá para comprar mais barato. É bom a gente ir acompanhando. A gente vê que é uma empresa do setor de energia elétrica do Brasil. A gente sabe que está crescendo muito a demanda de energia, então
A CEMIG é uma delas aí que pode dar uma alavancada nesse ano, mas como é uma empresa de governo, não é uma empresa privada, a gente tem que ficar bem esperto e sempre de olho nela. Colocando na nossa planilha aqui, a CEMIG 4, ela está na casa de 12,01, negociada na data de hoje. O PVP dela está na casa de 1,08, PL na casa de 5. Ela pagou um dividendo aí no último período de 10%. O seu demonstrativo de resultado está com uma receita líquida aí crescente, interessante, por isso que o valor da cota subiu, as suas margens deu uma subida, o EBITDA também, seus resultados financeiros, e o lucro aqui deu uma subida bem interessante, pagou menos dividendo, mas o lucro continua subindo. Agora a gente tem que ver o resultado do quarto tri, como é que essa empresa vai se comportar. A outra empresa que a gente vai falar é uma das empresas maiores do Brasil, Vale 3. Essa empresa, a gente depende muito do valor do minério, como é que vai estar a cotação do dia, e também depende muito da China, se a China vai expandir, não vai, então a gente não sabe, mas é sempre bom a gente olhar, porque a Vale é uma boa empresa pagadora de dividendo e é uma das maiores companhias de mineração do mundo, e ela é brasileira, e isso é bem interessante a gente acompanhar. Às vezes ela chega no valor de 58, 55, talvez fique interessante. Mas a gente tem que fazer uma análise mais profunda, como é que está a demanda de minério aqui no nosso planeta. Às vezes tem continentes que estão produzindo, vão construir mais e vende mais minério. Às vezes dá aquela estabilizada como a China aconteceu. Inflamou bastante lá, agora se aquietou. Sabemos aí que a Índia pode ser a nova onda mundial aí, que pode crescer, mas tem vários passos a seguir. A gente vê que a empresa está negociada aí na casa do PVP de 1,72, o PL na casa de 6,90, ela paga um dividendo aí na casa de 8%, então tá interessante até, mas o valor da cotação a gente consegue às vezes comprar mais barata, conseguimos esperar um pouquinho. Como é uma empresa para acompanhar, é sempre bom estar acompanhando. Agora nós vamos anotar lá na nossa planilha quanto é que ela está na casa na data de hoje, né? Vale 3, 72 e 23. Seu demonstrativo de resultado, a gente vê a receita líquida caindo, né? A China deu uma parada, consequentemente começa a parar um pouco as vendas, as margens também caiu um pouco, seu EBITDA, resultados financeiros e o lucro líquido caindo junto com os dividendos caindo também. O ano de 2020 e 2022, né? E 20 também, os anos da pandemia, o pessoal não saiu, mas teve um consumo muito elevado, né? Conforme eu já falei na ação anterior, o pessoal ficou em casa, decidiu reformar, e também com isso a demanda aumentou bastante. A outra empresa que a gente vai falar é a DXCO3, né? Que seria a Dexco, antiga Duratex. Ela é uma empresa também do ramo de construção civil, só que ela é do ramo de madeira, né? Que é a Duratex, os MDF, que 70, 80% do Brasil consome MDF, né? Vem da Duratex. A gente tem também lá agora papel e celulose, e também tem as grandes marcas, né, da construção, que seria a Deca Metais, Deca Louças e Hydra. A gente vê que a empresa está na casa de hoje, o valor dela, né, de R$ 7,91. Vamos marcar lá na nossa planilha, R$ 7,91. Pessoal, até o final da planilha aqui o valor pode alterar, porque eu estou pegando o valor da hora ali, então não tem problema. O importante é como é que comentava agora em janeiro e como é que pode terminar em dezembro essa carteirinha que a gente está montando, beleza? A gente vê que ela está num valor patrimonial de quase 1. Interessante, o PL na casa de 8, ela pagou um dividendo aí de 2%. Agora a gente vai dar uma olhada no seu resultado. A gente vê receita líquida caindo, né? Conforme eu já falei, varejo, ainda material de construção caiu bastante de um período para cá aqui no Brasil. Lucro líquido caiu bastante, consequentemente dividendos diminui também. A outra empresa que a gente vai falar é a Tasa 4. Essa é uma empresa muito polêmica, é uma empresa que faz arma, mas 85% da sua produção é exportada. Então ela
entra muito dólar para essa companhia e 15% vende aqui no Brasil, que é uma briga se vende armamento, não vende. Então cada um fica ao seu critério, não sou eu que eu tenho que infringir, né, ou mandar você fazer o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer, o correto. É uma empresa aí que está na casa do PVP de 1,71, o PL na casa de 8 e ela também está pagando dividendos na casa de 9%. Ela veio de uma recuperação bem legal, se estruturou e hoje está no valorzinho bem interessante, R$14,94. Se a gente for olhar aqui, né, R$14,94. Olhando o demonstrativo de resultado da empresa, a gente vê que a receita caiu, tá vendendo menos as armas, né? Tá entrando menos. Tem uma possibilidade de abrir uma filial na Índia, parece, não sei como é que tá, mas pode ser que se aumente lá, aumente sua produção e também pode aumentar sua receita. As margens diminuíram, resultado financeiro e consequentemente o lucro caiu. Pode estar no momento aí de compra, porque quando a empresa começa a dar um lucro maior, a gente tem que observar, a gente pode pegar um gapzinho de alta da ação. Se a empresa deu lucro, o valor da ação vai aumentar. Se a empresa deu prejuízo, consequentemente o valor da ação cai. A gente sabe que tem essas empresas malucas aí do ramo de tecnologia que dão bastante resultado negativo para depois dar positivo, mas a gente tem que sempre estudar bem os ativos. A outra empresa que a gente vai falar é a Metalúrgica Gerdau. Ela aqui, conforme eu já falei, igual a Vale, depende muito da China e também aqui do Brasil. Se o Brasil está em expansão, bastante construção, a empresa vai crescer bastante seu resultado. Ela chegou num preço interessante na casa de R$10 e é bom você ficar em observação também desse ativo. Ó, PVP na casa de 0,58, um PL de 3,76 e um dividendo aí de 15%. Um ativo interessante que a gente tem que analisar se vai progredir agora em 2024. Vamos ver como é que pode se comportar. Vamos colocar ela na nossa planilha. Ela está no valor de R$10, né? Olhando seu demonstrativo de resultado, a gente vê que a receita líquida caiu um pouco, margens também caiu, o EBITDA, resultado financeiro, e o lucro líquido está em queda aí. Então uma empresa que depende muito de vender minério lá da China, conforme a gente já falou, por se lucro aumentar e a chavezinha virar aqui para alta. O outro ativo que eu vou falar é um pouco interessante, é de criptomoeda. A gente vê que tá no comentário da galera que o ano de 2024 com o halving do Bitcoin pode aumentar muito o valor de mercado do Bitcoin, então seria bom a gente colocar na nossa carteira também. E eu vou colocar um ETF, que seria o Hash11. Eu já vi esse ETF muito mais barato, mas hoje ele está na casa de R$36,17. Se você quiser apostar um pouquinho no ramo de criptomoedas, sugiro Hash11. Ah, não quer ter conta corretora, não, mas eu quero ter 2% da minha carteira em criptomoeda. Então o Hash11 é um ativo interessante, porque ele é uma composição de vários criptomoedas e com Bitcoin e Ethereum em maior exposição. E assim você pode pegar uma alavancagem e também subir um pouquinho seu patrimônio. Beleza? Agora eu vou falar para vocês também dois fundos imobiliários que pode dar uma melhorada esse ano, né? A gente tem um SARI 11 aí que tá com um probleminha lá na WT Morumbi, que fez um endividamento, tá pagando ele, e também tá com algumas vacâncias, né? Se caso esse ativo der uma melhorada aí na sua vacância, contornar um pouco ali sua dívida no WT Morumbi, no ativo da empresa, ela pode melhorar o seu resultado. Hoje esse ativo está sendo negociado na casa de R$47,99 e vamos colocar ele na nossa planilha, porque um fundo imobiliário sempre é bom, pois ele paga dividendo todo mês e com isso pode acumular, né, para a gente apostar em outro ativo também. Outro fundo imobiliário que eu vou falar é o Kizu 11. Ele é um FOF que eu sempre gosto de olhar, que é uma carteira de fundos imobiliários. A administração desse fundo faz todo o relatório, busca os melhores ativos para compor a carteira do Kizu
11, né, que antes era se baseado 100% no índice Suno 30, hoje não é mais. Então ele faz as análises, eles escolhem os melhores 30 ativos e colocam nessa carteira. Então, para você não precisar ficar analisando a vida inteira 70 mil ativos, o Kizu 11 é um ativo interessante, já faz automático, é uma taxinha a mais, mas aí você não tem o estresse de ficar analisando os ativos. Mas, conforme eu falei, é sempre bom olhar quando a empresa manda a informação, os relatórios gerenciais, pois lá você pode encontrar alguma coisa para ficar com a pulguinha atrás da orelha ou não se sentir confiante em obter esse ativo. Esse ativo está sendo negociado hoje na casa de R$ 8,33. Ele deve estar um pouquinho abaixo do seu PVP, ó, 0,95. O Sarions lá, eu não falei, mas ele está um pouquinho também abaixo do seu PVP. Eles pagam dividendo na casa de 10, 11%, né? E isso influencia muito o que? Na nossa taxa de juros. Se a taxa de juros abaixar, os fundos imobiliários podem progredir, ter um ganho de patrimônio, diminui um pouco o dividendo, mas ganha no patrimônio, porque o dinheiro da renda fixa aí vem para bolsa novamente. Agora vamos colocar o Kizu 11 aqui na nossa carteira. Ele está na casa de R$ 8,33. Eu vou falar para vocês um ativo bônus. Esse vídeo era para ter 10 ativos, mas eu achei interessante colocar mais um de bônus. Se você não investe em BDR e que quer ter mais um pouquinho de exposição em dólar, eu vi que a Disney está bem interessante. A gente colocando aí no valor da data de hoje, DISB 34 está sendo negociado aí na casa de R$ 29,02. DISB 34, tô cismando que é 11, R$ 29,02. Ó, se a gente for olhar o resultado da Disney quarto que, ó, ela teve um lucro bem interessante, ela superou as expectativas e lucrou um pouco mais que 2022. Então aí uma empresa que está reportando lucro por trimestre melhorou bastante e é bom a gente ficar de olho. E é uma apostinha, porque a gente comprando BDR, a gente também está alocando em dólar. Vai que o Brasil dá uma reviravolta de novo e o dólar chega em 5,50, essa ação pode ter um gap de valorização. Então, pessoal, se você for montar uma carteira desses ativos que a gente fez aqui, uma análise que a gente pretende olhar com muito carinho para 2024, é uma composição de 11 ativos e a exposição em cada segmento, né? Às vezes um pouco mais mineração, um pouco mais em construção, mas temos um pouco de criptomoeda, também temos lá fora e também temos alguns fundos imobiliários. Se vocês fossem montar essa carteira, ela ia dar um valor de R$ 251 reais. Então, com R$ 251 reais, você conseguiria montar essa carteira. E se fosse aportar todo esse mês, né, que esse valor pode subir ou descer, então varia nesse valor na casa de R$ 250 reais. É o valor que eu queria chegar. Eu fiz sem me programar. Agora diz aí para mim, pessoal, o que vocês acharam dessa carteira, se ela pode ter sucesso ou micar, como é que pode ser o nosso governo aí, se vai melhorar, o que eles vão fazer. Mas a gente sabe, governo é governo, temos eleições municipais esse ano. Se você tem algum ativo aí de preferência, pode comentar para a gente debater aqui no comentário. Se você também gostou do vídeo, deixa aquele like, curta e compartilha e se inscreva aqui no canal, beleza? Fui!